cara, eu não vejo essa supremacia todos os times cariocas em relação ao Vasco e questão de elenco, não, cara. Tirando do elenco do Flamengo, lógico, que é o melhor do Brasil, se eu não me engano. Pô, o Botafogo perdeu quase meio time aí, saindo, um monte de jogador aí. Lógico que deve contratar agora. E o time do Fluminense, porra, esse elenco do Fluminense aí lutou pra não cair, né? Pelo amor de Deus. Dizer que, porra, quais opções são bem melhores que a do Vasco e do Fluminense, pelo amor de Deus. Se eu botar titular e reserva aí, não é isso tudo não, pelo amor de Deus. Vocês estão delirando. E aí, família? Concorda com esse vascaíno que tava ali relaxado, curtindo a Rádio Transamérica e de repente ele escuta: Flu-C é bem melhor que o Vasco. Aí ele não aguentou, mandou um zap e falou: vocês estão delirando. Eu quero passar aqui essa resenha pra gente debater. Ainda eles colocam que 2 jogadores do Flu-C seriam titulares do Vasco. Concorda? Vem resenhar comigo. Além disso, quero trazer aqui alguns cortes da ESPN. O Zinho, Fernando Campos, o Breler, os 2 vascaínos falando desse início de trabalho de Fábio Carille, mas pontuando: diretoria, Pedrinho, cadê os atacantes, os pontas? É difícil, né, família? Porque a gente vai resenhar um pouco aqui sobre mercado da bola. O Wanderson tá indo para onde? O Rony? Assim, complicado. Além disso, vamos falar um pouco aqui também da sequência do Vasco no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre a renovação do Payet. Adson, tem muita coisa pra gente comentar nessa terça-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela, vamos falar sobre o Adson, que aí, ó, após a retirada da placa na tíbia, né, na quinta-feira passada, Adson vem fazendo sua recuperação no CT Moacir Barbosa. É esperado que o atacante esteja disponível para jogar em março. Torcer para isso, né? Era início de fevereiro, meio de fevereiro, final, agora é março, né? A gente espera que possa realmente ser em março. Um jogador que está fazendo muita falta, na minha modesta, né, opinião. Porque hoje está jogando ali o Alex Teixeira, na minha visão, seria o Adson fazendo dupla de ataque ali com o Verratti. E assim, a gente sabe que o Alex Teixeira, pelo menos na minha opinião, e grande parte da torcida do Vasco, ele não pode ser o titular do time, mas pode ser um jogador para ajudar, entrar ali no decorrer das partidas. Mas eu tô vendo muita gente, né, defendendo o Alex Teixeira por entender que nesse momento tá fazendo ali um trabalho tático, de ajudar na marcação. E assim, contra o Madureira, eu não gostei muito não, porque eu também nem achei que ele fez esse trabalho tático. Mas no jogo contra a Portuguesa, até trouxe aqui um corte da Rádio Transamérica, e o comentarista votou nele lá, né, como o pior do Vasco, bananada da partida, e eu não achei, não vi dessa forma justamente porque eu tô entendendo ali, nesse jogo contra a Portuguesa, eu enxerguei mais isso, que ele estava ajudando muito na marcação, né, fazendo ali, ajudando numa linha de 4, então realmente prejudica, quando você tem a bola, ou você tem que produzir, né, ser no início de temporada ainda, Alex Teixeira com uma certa idade, né, vai cansar, vai sentir, mas claro, o Adson, na minha opinião, seria muito titular desse time, e agora é torcer para rápida recuperação dele, para ele voltar, porque aí, né, leva um tempo ainda, mesmo quando voltar a treinar normalmente, condicionamento físico, entrosamento, até o Adson ser titular do Vasco, né, tenho certeza que vai levar aí um bom tempo, mas eu espero que, né, antes ali das competições que a gente tem, Copa do Brasil, Brasileiro, né, o Adson já bem para nos ajudar como titular. Seguindo aqui para a gente falar sobre renovações, está na tela, Vasco pretende renovar com Jair, Paulinho e Puma Rodrigues por 2 anos. Informação aqui do Adílio Avelar. Show de bola, né? Não tenho nada para falar aqui. O Jair, muito bom jogador, entendo que o Vasco tem que renovar, e esse ano eu espero muito do Jair. Não sei se vai ser como titular, né? Nessa forma de jogar. É um debate na mídia, nos programas, entre nós, torcedores do Vasco. Será que o Hugo Moura não vai ganhar essa posição aí por ser um jogador de mais pegada? Mas mesmo assim, não interessa, né? O Vasco vai ter aí Copa do Brasil, brasileiro, sul-americano, então você tem que ter um elenco qualificado. Jair jogando ou no banco, a gente ganha, das duas formas. Então o Vasco tem que renovar com o Jair, com certeza. Paulinho precisa... preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus. E o Puma Rodrigues, eu acho que ele vem, né, ganhando o coração aí dos vascaínos, né? Muita gente que manda embora e não sei o que, hoje tá falando, não, vale a pena renovar, fica, lateral, qualidade, bate bem na bola. Eu sempre falei isso aqui do Puma, não da renovação, que um tempo atrás eu até falei aqui, né? Ah, pelo amor de Deus, o Pumita não dá aquele passo, aquele algo a mais e tudo mais.
mas eu acho que ali na reta final, né, até ganhou a possibilidade de jogar um pouco mais à frente, pela dificuldade que o Vasco tinha, né, com os atacantes, com o Paiva, e eu acho que é muito difícil você encontrar aí bons laterais. A gente tem o Paulinho, né, tá servindo a seleção, de repente também pode ser um jogador que vai ganhar uma ou outra oportunidade, mas também sou a favor aqui nesse momento da renovação do Pumita. Aí o futuro a Deus pertence, né, família vascaína? De repente eu posso até me arrepender disso, mas nesse momento eu acho que vale a pena, sim, a renovação aí do Puma Rodrigues. Além disso, né, trabalha como diretor de futebol nas horas vagas, né? Conseguiu aí convencer o Maurício Lemos, né? Deve estar trocando uma ideia com o Brian Rodrigues também, é isso. Vamos falar agora sobre o Payet, tá na tela, ó. Payet entende as condições do Vasco e deve renovar, ao que tudo indica. Até aqui uma informação do Flávio Dias, está pontuando aqui que ele ainda assim vai receber um bom salário, mas entendendo, né, as condições do Vasco, vai reduzir ali, que hoje o Payet é um dos maiores salários do Vasco. Muita gente coloca que é o maior salário, tem outras fontes que colocam o Coutinho, de fato, eu não sei, mas já falei bastante sobre isso aqui com vocês, né, em relação ao Payet que tem contrato até maio, se eu não me engano. Eu falei assim, cara, se ele vai ficar até maio, né, troca uma ideia, ajusta, vale a pena renovar, né? Agora, né, se ele não tem a ideia de ficar até o final do ano, aí é o que eu falei, né? Poxa, rescinde o contrato, vê aí como é que pode ficar, e aí a gente vê outras possibilidades, né? Mas já que ele quer cumprir o contrato até maio, eu entendo que é positivo aqui essa renovação para estender até dezembro, né? Nesse momento é um jogador que é reserva, do Coutinho. Tem esse debate também que o Payet merece jogar ali no lugar do Alex Teixeira, inclusive nessa resenha que a gente vai passar aqui do Zinho, do Fernando Campos, do Breiler, eles comentam um pouco sobre isso. Eu não gosto, cara, muito. Eu acho que sempre falei isso aqui com vocês, né, desde o início, desde o retorno aí do Felipe Coutinho, que eu entendo que é muito difícil esse encaixe. Eu vi muitos aí falar, se você acha que Coutinho e Payet não podem jogar juntos, você não entende nada de bola. Cara, eu acho até que pode, tá? Mas não é fácil, família. Não é fácil. Você tem que entender todo o coletivo, quem vai correr pros caras, né? Vai ter jogadores de velocidade, porque eu acho que o Coutinho e o Payet dependem demais, né, dos companheiros nesse sentido, porque hoje a qualidade deles é o passe, é a tabela, né, aquele passe em profundidade, no ponto futuro, e um companheiro ganhar em velocidade. Aí eu entendo que você consegue, né, tirar o que tem de melhor hoje do Coutinho e do Payet. Eles não são mais aqueles jogadores, apesar desse golaço do Coutinho, que vão arrastar, driblar, arrancar, não é mais assim, né? Claro que o Coutinho conseguiu ali contra a Portuguesa, até espero que ele possa fazer isso mais vezes, mas o melhor do Coutinho e do Payet é aqui, ó, é distribuir. Então você precisa ter jogadores com, né, uma capacidade física, velocidade, claro, qualidade técnica, porque isso não é atletismo. Mas eu gosto aqui da renovação do nosso camisa 10, pensando, né, nesse sentido também que o Vasco tem aí competições importantes, conseguiu melhorar o seu calendário, classificando para a Copa Sul-Americana. Falando um pouco da sequência que o Vasco tem aí no Campeonato Carioca, tá aqui, ó. Carille pode manter o mesmo time contra o Maricá. Eu sei que você pode até não entender o que eu vou falar, mas é uma sequência interessante que o Vasco tem nesse Campeonato Carioca para testar, né, o seu time. Que isso, Thiago? O Maricá, irmão? Ué, família, mas o Maricá, nesse momento, eu entendo que é melhor que a Portuguesa, que é melhor que o Madureira, porque está liderando a competição nesse momento. Então, o Vasco joga na quarta-feira, né? Amanhã às 7 horas contra o Maricá. Depois pega ali o Volta Redonda, que é um time que, poxa, tá na Série B, entendo que também é melhor, né, que o Madureira e que a Portuguesa. E aí depois uma sequência. Vai enfrentar o Série C, depois o Sampaio Corrêa e fecha, né, 2 clássicos, Flamengo e Botafogo. Então, uma sequência importante para o Vasco aí, de repente, né, em um desses jogos aqui o Carille pode poupar um ou outro jogador, mas eu acho que é uma sequência aí importante para a gente entender aí, né, como é que tá o nosso time, principalmente nos clássicos, né, a família vascaína. E aí, eu queria comentar com vocês sobre esses cortes que eu fiz aqui em relação ao trabalho do Fábio Carille, o Zinho falando sobre Payet, Coutinho, a falta dos pontas, né? O Fernando Campos também toca nesse ponto, o Breiler, Fernando Campos ainda, né, com um tom ali de desabafo, porque ele acrescenta, pô, teve vascaíno que tava falando mal do Verratti, pelo amor de Deus, isso é loucura. Se liga só. Eu acho que com esse modelo de meio campo, esses 3 jogadores, né, que marcam bem e que sabem sair jogando, Tietê, o próprio Paulinho, né, também tem essa característica, e o Jair também, eu acho que tem essa qualidade de passe. Esses 3 jogadores dão uma sustentação e começam o jogo que pode sim jogar Payet e Coutinho e o Verratti mais na frente. Tá jogando o Alex Teixeira, que é bom jogador também, tem mais características de atacante do que o Payet é mais meia atacante, mas criou-se esse modelo de jogo porque ele também não tem as opções de velocidade pelo lado. Então, para um campeonato carioca, o time está mais organizado, os times do Carille são organizados. Eu não rotulo ele como defensivo,
como um treinador retranqueiro. Eu não tenho essa opinião do Carille. Eu acho que ele tem organização. Ele organiza o seu time. E dessa organização ele parte para buscar as soluções ofensivas privilegiando jogadores talentosos. É o que ele está tentando fazer com o Vasco. O Vasco está andando, está tudo certo, coisas encaixadas, mas ainda há buracos no elenco, há carências, os pontas ainda não chegaram, o Carille não tem esses jogadores à disposição. E ontem, no segundo tempo, mais uma vez, faltou um jogador de mais velocidade, tanto é que quando entra o Maxime Domingues, que não é um atacante, não é esse jogador de velocidade pelo lado, mas tem mais dinâmica, o Vasco se reencontrou no jogo e fez uma vantagem maior no placar. E tem problemas como teve no ano passado, até mesmo as opções na zaga. O time ainda não foi testado, como o Donan falou lá atrás. Mas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, jogadores que chegaram, não elevam o patamar do Vasco. Pelo contrário, mantém no mesmo lugar os jogadores que saíram no ano passado muito pela resistência que encontravam em São Januário, por um desgaste com a torcida, mas a diretoria ainda precisa se concentrar nesse trabalho, não pode se deixar levar por esse começo promissor, um começo interessante, e saber que o Carille vai enfrentar oscilações, o Carille vai ter momentos de instabilidade e precisa ser bancado. Se o Rafael Paiva não teve essa sustentação, o Carille vai precisar. Mesmo no estadual, em começo de temporada, essa oscilação vai acontecer. Mas concordo plenamente com o Donan, é um começo positivo e o Vasco precisa disso. Calma, tranquilidade e um ambiente que dê sustentação para o treinador trabalhar e implementar suas ideias, mesmo em momentos que não serão como esses e adversários que não serão como Portuguesa e Madureira, que daqui para frente o sarrafo vai aumentando. 2 pontos muito rápidos para fechar. O Carille foi muito sincero novamente na coletiva pós-jogo de que ele precisa desse cara de velocidade. Isso é uma carência enorme do Vasco há muito tempo, até por conta das lesões do Adson, que em breve vai estar retornando, e o David só volta no meio do ano. Então, isso é algo que a diretoria está tentando, até investir um pouco mais em um jogador que solucione. O Vasco é um time técnico, até o time titular, mas lento. Falta energia, com e sem bola. E isso vai fazer falta quando você acabar enfrentando adversários de um nível maior. E sobre o Verratti, está muito próximo de uma renovação de contrato, né? Vai ser valorizado, ele gostaria disso. Infelizmente, a gente vive um mundo, vou usar um termo, com muita imbecilidade nas redes sociais. Então, vi torcedor do Vasco, né? Torcedor do Vasco, atacando o Verratti, mandando ele embora. Isso é loucura. O cara é líder do elenco, gosta do Vasco, identificado com o clube, carregou o Vasco em diversos momentos. Em 2 jogos como titular esse ano, tem 3 gols. Então não tem como você desmerecer um jogador assim. Ele é crucial. A valorização é merecida. A valorização é merecida, ele é crucial para o Vasco. O Vasco está certo em entregar essa valorização para um jogador que está, de fato, sendo protagonista. Tá aí. Família, eu penso o seguinte, eu gosto desse início de trabalho do Fábio Carille. Eu acho que o Vasco tem ideias, movimentações interessantes, né? Mas, assim, eu também penso que o Vasco, cara, não possibilita para o treinador, no momento, várias variações. Não, é isso aí. Claro que tem mérito, né, na organização, na movimentação. Eu gosto, sim, do trabalho inicial aí do Fábio Carille. Esse time tem que ser testado, ainda não foi, eu vejo dessa forma. Acho que o jogo contra o Madureira, uma dificuldade tremenda, uma limitação, nossa senhora, do Madureira, a mesma coisa da Portuguesa. Eu sei que tem um ou outro vascaíno que não concorda com isso, não é bem assim, e até vou citar aqui, por exemplo, o Cruzeiro empatou com o Betim, né? O Santos perdeu pro Velo Clube, então assim, a gente pegou o Madureira e a Portuguesa, a gente ganhou. Tá bom também. Só que não é assim, minha família vascaína. O que a gente está almejando nessa temporada não vai ser esse nível. Então, assim, por isso que a gente está pontuando aqui nesse primeiro momento os clássicos, né? Vai dar essa base aí pro Vasco pra gente entender a nossa condição. Mas eu gosto num primeiro momento do que eu tô vendo. Até porque concordo com muito vascaíno que fala que um tempo atrás aí, o Vasco pegava esses times e não conseguia ali sobressair. E no início, né, quando o Vasco tem fôlego, bota na roda. Mas depois realmente está caindo um pouco. E o Fábio Carille até explicou isso na última coletiva, né, dizendo que mesmo que você fique com a bola, né, por esse jogo de movimentação, de troca de passe, o jogador tem que, né, se movimentar o tempo todo, você acaba tendo um desgaste com a bola também, por essa falta desse jogador de atacar o espaço, de velocidade que o Carille, né, muito bem pontuou. Como eu já falei aqui em relação ao que o Zinho falou do Payet, né, eu discordo, eu acho que basicamente o que o Carille e eu concordo com isso. Segura o Payet para ser reserva do Coutinho, ou de repente num jogo começa com o Payet, segura o Coutinho, é isso aí. Então, no jogo ali você vai ter um ou outro ajudando, beleza, eu gosto dessa ideia. Em relação ao Verratti, né, família vascaína que o Fernando Campos puxou aí, eu tô com a minha consciência limpa. Pontuei aqui algumas vezes, né, ô Verratti, você tá querendo demais, né, irmão? Calma aí, relaxa, 1 milhão, que isso? Mas sempre, né, falei aqui que é um jogador importante e cabe ao Vasco a decisão de dá para chegar até aqui? Dá. Verratti,
Tô satisfeito? Então, show de bola, todo mundo feliz, vida que segue. E ainda bem que teve esse acordo, porque é um jogador muito importante. Inclusive, vou colocar aí na tela para vocês, né? Que ele assinou o novo vínculo ontem, né? Hoje é dia 28, tá aqui 27. Então o Verratti vai ficar aí no Vascão recebendo R$760 mil. Um bom salário aí para o nosso artilheiro, que nesse primeiro momento já está entregando aí, marcando 3 gols, família vascaína. E assim, outro debate que a gente vê, né, na mídia e entre nós também torcedores é essa questão dos atacantes de lado, né? Uma dificuldade muito grande do Vasco contratar esse ou esses atletas. E aí, eu concordo com o Breiler, cara. E falo isso aqui o tempo todo com vocês, né? O Vasco tem que dar totais condições para o Fábio Carille organizar esse time, ter variações, e nesse momento, não tem. Se o Carille quiser variar a forma de jogar, ele vai ter que apostar, sei lá, Alegria, sei lá, testar o Bruno Lopes, Ryan pelos lados, improvisar algum atleta ali no lado, e eu acho que isso não é o ideal, porque a gente tentou isso no ano passado, eu sei que é um outro trabalho, um outro treinador, mas isso não é o ideal. O Vasco tem que tentar contratar esse jogador, porque eu concordo muito com o Fernando Campos. Quando você vai encarar ali os grandes times, você tem que ter esse jogador. Tem que ter esse jogador com uma condição física mais veloz, mais rápido, isso faz parte. Pode ser um desafogo num determinado momento, o defensor ele fica, opa, se eu der 10 passos aqui vai ganhar em velocidade, e assim, o Vasco é muito toque, não tem essa velocidade nesse momento. Tanto que o PH falou que por essa dificuldade do Vasco, né, o Carille tá tentando dar mais liberdade aí pro Piton e pro PH, para eles, né, chegarem com velocidade, principalmente o PH que faz muito bem esse corredor. Então assim, tem que tentar, cara, o máximo possível aí contratar esses jogadores, e o Vasco vai perdendo opções na família vascaína. Tá aqui, ó, uma informação de agora há pouco do Jorge Nicola. Wanderson, especulado no Vasco, define o time que irá jogar, né? Parece que é o Palmeiras. A informação tá aqui falando, não assisti o vídeo, mas eu vi o resumo, né? Falando que o Palmeiras me parece que vai aceitar pagar o que o jogador quer, né? Deve também fazer um rolo ali com o Internacional, é claro, e o jogador deve acertar com o Palmeiras. E aí é o que a gente comentava aqui, né? Muita gente, pô, você defende o Wanderson que tem números terríveis. Eu falei, ele é bom jogador. Você vê, se o Palmeiras está interessado nesse atleta, é porque entende que o jogador tem condição de agregar, de entregar. E no Vasco não seria diferente. Se o Palmeiras tem esse entendimento, você imagina no Vasco. Mas infelizmente, né, não aconteceu. E um outro nome, né, que recentemente aí voltou à pauta do Vasco, muita gente falando que o Vasco não desistiu, que ele é o sonho do Pedrinho, mas tá aqui, né? Parece que o jornalista André Hernan falou que o Santos está muito próximo de acertar com esse atleta, porque o Santos acho que vai conseguir ali, né, uma oferta, pagar o que o Rony tá desejando nesse momento. Ainda tem uma outra, né, questão que de repente faz o Rony olhar assim, Neymar deve estar retornando aí ao Santos, então o Rony com certeza deve ter, né, essa vontade aí de atuar com o Neymar, família vascaína. E aí, né, pelas últimas informações, Lloyd Augusto saiu, né, no momento, ninguém fala mais nada, só tem o Brian Rodrigues. Ontem a gente trouxe aqui uma informação dizendo que jogador e Vasco tá tudo certo, informação do Fábio Torres, mas falta o time mexicano que quer 60 milhões, né, pelo atleta. E aí, família, eu finalizo esse vídeo com essa resenha da Rádio Transamérica, dizendo que o Flucê é melhor que o Vasco. Você concorda? Olha esse debate. Vamos lá. Bom, você tá delirando, Bruno? Eu não. Cara, quanto ao Fluminense, eu tô com ele, tá? Tem 2 jogadores do Fluminense que seriam titulares absolutos, incontestáveis no Vasco. O Thiago Silva e o John Arias. Pensar. Os outros brigarão por posição. Posso fazer uma pergunta honesta para o torcedor do Vasco? Calma aí, assim. Ontem deu esperança, tá? Fisicamente, claramente tá muito melhor. O Felipe Coutinho só faz esse jogo, cara. Eu acho que o Ganso teve um ano melhor que o do Felipe Coutinho. Mas o Felipe Coutinho tava em final de temporada no Catar, ele não fez pré-temporada. Não dá pra te levar em consideração. A tendência, como era a tendência do Paia no ano passado, sim, de mas o Coutinho é mais jogador que o Paia. O Coutinho é craque de bola, é mais jogador que o Paia. Eu acho que é muito cedo pra gente falar do Coutinho ainda. É um jogo. Um jogo não. Ele jogou, se eu não me engano, né, Breno? Pouco mais de 45 minutos. Ele foi substituído dos 2 jogos. Ele saiu nos 2. Dando lugar ao Paia. Mano, a esperança é essa, mas que ele não jogou no Vasco, que foi a expectativa quando ele chegou ainda. Eu acho que a questão do momento em que ele chega e o momento da temporada. Os times brasileiros estavam no auge da parte física e ele estava voltando do Catar, que é um futebol que não tem nenhuma competitividade. Acho que ele tende a crescer muito. Não trocaria pelo Ganso hoje, não. Assim como eu não faria o reverso, não trocaria o Ganso pelo Coutinho. Ué, tem que escolher um, pô. Não, cara, porque cada time joga de um jeito, né, Cantarelli? Sim. Por isso que eu tô falando, o discussão. Concordo, está melhor que o Cano. Sim. Tá nesse momento, no momento... Tô falando, Thiago Silva e John Arias. Pode ser, tô pensando aí. Thiago Silva com a família dele em Londres, hein? Com a família dele em Londres. Imagina se tivesse... Mas você não concorda que o Fluminense tem mais peças de banco? Tem.
Isso tem. Dá Você pra tem. confiar mais Pro no Cauã ataque, você Elias tem. do que no Ryan. Não tá jogando bem o Cauã Elias, mas já provou o seu valor no ano passado. Pro lado do campo, principalmente, né? O Fluminense tem Keno, tem Serna, tem Canóbio, que tem jogado bem. Tem garotos muito promissores, o Isaac, o Riquelme tá jogando muita bola. Sim, Riquelme e Felipe. Eu acho que, em termos de quantidade, o Fluminense tem mais. Boas, mas jogadores que seriam titulares incontestáveis do Vasco, pra mim, são esses dois. Eu acho que os 11 do Vasco é melhor do que os 11 do Fluminense. Pode ser. Sei. Cabe discussão. Cabe pau. Cabe discussão. Vocês me conversando, cabe discussão. Cabe discussão. Mas pro elenco, eu acho que Agora, não tem ainda discussão, não, porque eu acho que o Fluminense tem mais peças do que o Vasco. Tá aí, família. Quero a sua opinião. Um tempo atrás, eu comentei aqui com vocês, naquela época, né, que as informações davam que o Série C estava acertando com o Rony, e eu gosto muito do Rony. Eu gosto muito do Rony, por mais que muita gente fala que ele é fraco tecnicamente, ele é esforçado, mas eu acho que esse esforço dele tem a capacidade de ajudar demais, porque é um cara de muita velocidade, ajuda na marcação, é um jogador tático, e poxa, eu sei que a última temporada não foi assim, aquela temporada, mas é um jogador que já ajudou bastante, né, em títulos importantes do Palmeiras, teve excelentes temporadas e até chegou numa seleção brasileira. Então, quando o Fluminense estava ali acertando com eles, eu falei assim, cara, vai dar uma ajuda, sei lá, eu acho que, né, infelizmente, a Série C tá ficando mais forte que o Vasco, mas não é o caso. Poxa, Thiago, você vê essa capacidade toda no Rony? Eu não acho o Rony um craque, mas eu acho que ele pode ajudar bastante o time, né, que conseguir a contratação dele. E eu, né, claro, tava na torcida aí para que o Vasco pudesse acertar com esse atleta, parece que ele vai para o Santos. Nesse momento, família vascaína, o Ganso tá fora lá, né, teve esse problema aí. O Ares me parece que é um jogador que tá totalmente insatisfeito, né, no Série C, quer sair o mais rápido possível. Então, assim, sinceramente, eu não enxergo dessa forma, não. Não tenho problema nenhum, né, de falar que se fosse, né, mas não tem, não. Pô, Samuel Xavier, né, lá, essas coisas. Quem é o lateral esquerdo do Fluminense? É o René, titular, o René? O Diego Barbosa não tá lá, Marcelo não tá mais lá, sabe? A zaga do Fluminense, igual ele comentou aí, né? O Thiago Silva e o Ares. O Ares seria muito titular no Vasco, sem sombra de dúvida, não dá nem pra negar. Mas o Thiago, cara, eu gosto muito do Thiago, né? Sabe muito de bola, mas ele teria uma dificuldade nesse Vasco, cara. Pela forma de jogar, o Vasco hoje é um time ofensivo, né? Então a gente depende muito ali de velocidade dos zagueiros pra fazer uma cobertura. E o João Vitor e o Lucas Oliveira dão essa qualidade, tem essa qualidade, né? Mas, poxa, é difícil falar que o Thiago não seria titular do Vasco, mesmo com essa idade que tem. Mas hoje, família, eu não vejo sinceramente o Vasco atrás, né, do Série C, e é um adversário que acaba que tá em todas as competições do Vasco, né, esse ano. Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, né? Então, não acho... E assim, torcendo para que o Vasco possa acertar, né, com esse atleta aí na frente, o time encaixando, claro, os jogadores que têm potencial, né, entregar o que eles podem, que é Tietê, Paulinho, Jair, Coutinho, imagina o Coutinho entregando o potencial que ele tem, não vejo, sinceramente, aí eu discordo do Cantarelli nesse sentido, e claro, como eu disse, torcendo para que o Vasco possa reforçar o seu elenco, aí sim, ainda acho o Vasco, cara, no máximo assim, pau a pau, família vascaína. Vou ficando por aqui, quero a sua opinião, tamo junto!